Sejam muito bem-vindos ao Recalculando a Rota Podcast, um podcast feito para você empreendedor que deseja mudar o mundo. Hoje a gente vai conversar com a doutora Jaqueline, especialista em Direito Previdenciário e do Trabalho. Não é isso? Isso. E ela vai trazer muito conhecimento para a gente, inclusive para nós, né, que estamos, né, mais jovens e que não sabemos, né, o futuro, o que fazer do futuro. Então, para isso, seja muito bem-vinda, doutora Jaqueline. Obrigada, é um prazer estar aqui com você. Prazer é meu. E deixa eu apresentar para vocês a doutora Jaqueline. Ela é especialista em Direito Previdenciário, pós-graduada em Direito do Trabalho e Processual do Trabalho e é sócia no escritório Liberato Reis Advocacia. E ela atua com Direito Previdenciário, ajudando os clientes a identificar o melhor momento para se aposentar com segurança e estratégia. Então, seja muito bem-vinda. Vamos começar essa conversa com muito conhecimento? Vamos. Então, vamos. Jaque, deixa eu te perguntar uma coisa para a gente poder quebrar, né, essa formalidade. Quem é a Jaqueline fora do mundo jurídico, fora das leis, das audiências? Então, Ana, a Jaqueline é mãe de 2 corações fora do peito, o Arthur, de 12 anos, a Maria Eduarda, de 6 anos, sou casada, tenho uma pincher de 6 meses, que na verdade é ela que manda na casa agora, chegando na verdade, tomando o coração de todo mundo, adoro um café da manhã bem tranquilo, depois fazer as minhas orações com bastante calma e adoro escutar a história de vida das pessoas, isso mexe bastante comigo. Que bacana, eu já identifiquei aqui vários pontos em comum com a doutora Jaqueline, porque eu falo que o café da manhã é a minha principal refeição. Sim. E depois que eu saio do CLT, eu não abro mão de fazer o meu café da manhã com tranquilidade. Depois disso, faço minhas orações também, porque a gente precisa, né, ter esse lado espiritual, né, força presente. Diária, né? Que nos dá força, mantém o nosso propósito ativo. E eu também tenho um cachorrinho, a Amora. Ela é uma Shih Tzu, sabe, Jaque? E ela tem certeza que ela é humana. Eu saio pra trabalhar, ela quer vir junto, sabe? Eles sentem bastante, né? Sentem bastante falta. E aí eu costumo falar que eu falo assim, Amora, eu já volto, tá? Então ela manda e é uma também pessoa, lá em casa. como se fosse uma pessoa realmente esperando pra voltar em casa, né? Sim. Ali esperando, e é a primeira a chegar, falar um oi com você, né? É muito bom muito receber, gostoso. né, esse carinho. Me conta uma coisa, o que te fez fazer a faculdade de Direito e escolher depois o Direito Previdenciário e do Trabalho? Sim, sabe aquela coisinha lá no fundo por justiça? Aquela questão, quero justiça, quero justiça. E aí eu vi a advocacia, o direito, como uma ferramenta, né, da gente buscar a justiça e até mesmo diminuir as desigualdades que existem. Na verdade, vamos dizer, dar voz à pessoa que às vezes não conhece o direito que ela tem, ou até mesmo por medo, ela se cala. Então, a motivação vem daí, vamos ajudar nesse ponto, né? E o direito previdenciário, como o próprio nome diz, previdência, né, seja ela privada ou seja pública do INSS, né? O direito previdenciário, ele possibilita um pouco mais de oportunidades para as pessoas, seja através de um BPC, LOAS, né, que é a prestação continuada, um benefício de prestação continuada que tem junto ao INSS, para pessoas, por exemplo, mais idosas, ou através mesmo de um auxílio por incapacidade temporária para uma pessoa que nem sabia ter esse direito, né? E outras questões, a aposentadoria, diante de tantas regras, de tantas alterações, a gente poder, com um estudo do CNIS, das contribuições, verificar qual que é o melhor momento para a pessoa se aposentar, a renda que ela vai conseguir se aposentar. Fazer um estudo mesmo, né? E uma outra paixão minha também é o direito do trabalho. O direito do trabalho, desde a época da faculdade, eu era apaixonada com o direito do trabalho. Eu adorava aquela relação empresa-empregador e a dinâmica em si também de uma audiência trabalhista. E com isso veio, né, a questão da gente advogar, trabalhar junto com a consultoria
trabalhista. O que seria essa consultoria? Junto às empresas, faziam um estudo de possíveis erros que estão acontecendo ali dentro para a gente evitar o passivo trabalhista, uma reclamação trabalhista, né? Seja pequenas ou sejam reclamações trabalhistas grandes, questões de hora extra, assédio, acidente de trabalho, e com isso diminuir mesmo o passivo trabalhista, porque querendo ou não, isso causa impacto financeiro na empresa, né? Com a demanda trabalhista, você tem pagamento de multas, juros, custas processuais, honorários advocatícios, né? Então, foi por isso que surgiu o direito, principalmente os dois, direito trabalhista e direito previdenciário. Eu vou te confessar que eu fiquei entre o direito quando eu fui fazer vestibular. Que legal. E eu fiquei entre o direito e a economia. E eu fiquei pensando, gente, direito é economia. Acabei fazendo economia. Uhum. Mas aí depois a vida me trouxe o direito mais uma vez, que eu trabalhei 7 anos no Tribunal de Contas. Então, veio o direito administrativo muito forte. Uhum. E também a prestação de contas também dos municípios de Minas, né? Que são 853 municípios. Muita coisa, né? Muita coisa. Então, eu aprendi muito e gostei muito do direito. E eu vi também que é uma forma, né, da gente trazer o conhecimento. Sim. E hoje, eu trabalho com advogados, né, na minha empresa de marketing. Eu trabalho com marketing jurídico. E mais uma vez o direito aí com você. Na minha vida. Eu sou apaixonada também, Jaque. Foi uma ótima escolha. Você falou uma coisa e que eu fico muito pensativa. Você já trabalhou no CLT e depois que você abriu o seu escritório? Eu trabalhei na CLT, mas tem muitos anos, vamos dizer, quando eu tinha 18 anos, né? Depois disso que aí eu fui para a faculdade, fiz direito, né? Fui para um escritório de advocacia até grande, em Belo Horizonte, né? Quando eu me formei, fui para esse escritório, trabalhei lá durante o estágio, quase a faculdade toda, um escritório muito bom, gosto de lá, gostava muito de lá. E aí, depois que eu fui contratada, depois que eu passei na OAB, fui contratada por esse escritório. Aí, depois da paternidade, que veio o empreendedorismo na minha vida. Que bacana. Que aí, eu realmente decidi que eu precisava me flexibilizar. Eu até ia te perguntar isso, como é que nasceu o Liberato? Você tem uma sócia também? Tenho uma sócia, a doutora Priscila. Somos grandes amigas, éramos amigas sempre, e depois veio a sociedade, né? Então, a Liberato Reis Advocacia surgiu justamente dessa necessidade que eu tinha de conciliar a advocacia com a maternidade. Quando eu fiquei grávida do Arthur, eu decidi, que eu estava ainda nesse escritório, eu decidi, nossa, não dá. Eu quero me dedicar agora exclusivamente, pelo menos por um tempo, à maternidade, né? O sonho meu como mãe naquela época. Eu falei, não dá. E não dava para poder conciliar os dois. Era bem complicado, porque dentro do escritório, como qualquer outra empresa, existem regras. Você tem um horário para chegar, horário para cumprir, né? Então, eu não queria um pouco mais de liberdade. Então, foi quando eu resolvi sair. Falei, não, assim que o Arthur nasceu, eu falei, não vou mais trabalhar nesse escritório. Dei uma freada na minha vida, na advocacia, durante 6 meses. Fiquei quietinha, parada durante 6 meses. Quando deu 6 meses, eu falei, agora tá na hora, vamos empreender, vamos fundar. Aí veio o Liberato Reis Advocacia. E no início, sempre aqueles desafios como qualquer outro escritório, né? Qualquer outra profissão. Imagina uma advogada levando o filho para uma audiência para poder amamentar. Consegue imaginar essa situação? Não, já. Pois Não consigo. Pois então, era isso que eu fazia. O Arthur, na época, devia ter uns 7 meses. Eu não queria deixar ele um tempo muito, porque ainda naquela época, era audiências presenciais. Hoje é online, tudo mais fácil, né? Mas você tinha um tempo de deslocamento até a audiência, aguardar a audiência começar, a audiência atrasava. Então, você ficava aí, vamos dizer, umas 4, 5 horas fora de casa. Então, eu pegava o Arthur, juntamente com a minha mãe, íamos para a audiência, amamentava ele um pouquinho, ela ficava esperando do lado de fora. Eu fazia a audiência e depois retornávamos tranquilamente para casa. E hoje, né, olhando para trás, você se arrepende dessa decisão? De forma alguma. Foi maravilhoso. Faria tudo de novo. Foi perfeito. Consegui conciliar o que eu amo, a advocacia, com o que eu mais queria, né? É a maternidade. Então foi muito bom. Aí assim surgiu a Liberato Reis Advocacia, juntamente com a doutora Priscila. Liberato Reis. Muito bacana. Ô, Jaque, agora eu vou entrar num assunto um pouco mais técnico. Por que é importante realizar um planejamento previdenciário
É mesmo, por exemplo, hoje eu tenho 31 anos. Por que é importante realizar um planejamento previdenciário? Tá, o planejamento previdenciário, na verdade, o que que ele é? Ele é o estudo da sua vida previdenciária, vamos dizer aí, junto ao INSS, inicialmente, né? Porque a gente tem também o regime privado, que pode ser associado, então a gente tem várias coisas, mas vamos tratar, então, inicialmente, vamos tratar do INSS. Então, você tem uma contribuição junto ao INSS, que é a sua vida previdenciária. E algumas das vezes, eles têm alguns erros. Então, é importante você fazer um planejamento previdenciário, até mesmo com antecedência, porque você consegue detectar esses erros a tempo de fazer uma correção, né, seja através de uma alíquota que está sendo recolhida de forma diferente, seja através de um código, e fazer umas projeções para o futuro, né, eu quero me aposentar com X valor, o que eu preciso fazer para me aposentar com um valor um pouco maior. Então, por isso a importância, quanto mais antes, melhor fazer o planejamento previdenciário. Bacana. Eu tô relembrando aqui, vai até compatibilidade com outra pergunta que eu quero te fazer. Uma pessoa da minha família, acho que você chegou a conhecer, só se deu conta, assim, da necessidade de chegar, por exemplo, ao teto do INSS, agora que tá quase se aposentando. Uhum. Sim. Então, e aí eu fico pensando, gente, quais são as consequências disso? Uma pessoa, por exemplo, com 40, 50 anos, ela ainda pode fazer um planejamento previdenciário? Sim, pode fazer um planejamento previdenciário. Na verdade, a gente considera ter uma idade boa, ideal. Não que uma pessoa mais nova ou mais velha não possa ou não deva fazer um planejamento previdenciário, porque ele é recomendável para todos, porque, na verdade, você vai precisar daquilo quando você estiver numa idade mais frágil, né? Não está conseguindo mais trabalhar. Então, assim, é excelente essa idade, porque você já tem uma trajetória toda dessa questão previdenciária e tem um tempo para frente ainda para fazer diversas simulações e, se for necessário, fazer correções também, para chegar no valor de aposentadoria perfeito, né? Valor que você realmente queira se aposentar. Uhum. Então, tem um tempo hábil ainda para poder fazer tudo isso. E qual que é o teto hoje do INSS para se aposentar? Tá, 8.157, alguns quebradinhos. Todo ano vai mudando, né? Com então, planejamento com esse valor, né? A pessoa consegue sim, ter uma terceira idade digna, né? Digna, na verdade, é isso mesmo, né? E quanto antes, melhor, né? Pra gente poder chegar. Porque não adianta eu começar a contribuir agora, contribuir por pouco tempo, que eu vou conseguir o teto. Muitas pessoas pensam que é dessa forma, né? E não é assim. Leva em consideração sua vida toda passada também. Que interessante. E uma coisa, por exemplo, a pessoa procura consultoria, né? Te procura nas suas redes sociais, marca um horário com você, vai até seu escritório. E como é que funciona esse planejamento na prática? Você passa um estudo, uma análise, uma consultoria, você passa um PDF? Como é que funciona isso? Sim, então planejamento na prática é o quê? Ele é um estudo personalizado, porque é diferente para cada pessoa, claro, né? E ele é bem técnico. Primeiro a gente começa com uma conversa simples para eu entender como que é a sua contribuição, como você contribuiu e como que você pretende contribuir daqui para frente. Se você tem períodos, por exemplo, que não constam no CNIS, como muita gente, período rural, às vezes tem tempo rural, serviço militar, e isso não consta no CNIS. Então, a gente faz esse estudo inicialmente, conversa com a pessoa, depois a gente faz o acesso ao aplicativo que chama Meu INSS, através do CPF e da senha do gov.br. Lá, a gente pega o CNIS. O que é o CNIS? São as contribuições, é aquela siglinha que você vê, CNS. É o CNIS, isso a gente chama de CNIS, lá está a vida toda. E a gente faz um estudo assim, em cima daquilo. Por exemplo, identifica se existe alguma contribuição ali que está com pendência. Se tem pendência, a gente tem que corrigir. Um exemplo de uma pendência que acontece muito e as pessoas não têm noção. Alguns CNIS não constam data de saída de uma empresa. Você trabalhou de carteira assinada numa determinada empresa, vamos supor por uns 2 anos. E consta recolhimento previdenciário somente de 3 meses, um exemplo. E não consta data de saída no CNIS, consta na carteira de trabalho, mas por algum motivo não houve essa comunicação da empresa com os sistemas e não consta no CNIS a data de saída. Isso é muito perigoso, porque o INSS vai entender que o último recolhimento foi aquele feito lá, os 3 meses primeiro. Vamos dizer que recolheu janeiro, fevereiro e março. O INSS vai entender que recolheu até março e aqui dali é a data de saída. Então, você tem que fazer um acerto, né? A gente chama até mesmo de acerto de vínculos
com a comparação da carteira de trabalho pro CNIS. E posteriormente, depois desse estudo, verificar o que pode ser feito ou não, se tem vínculos na carteira de trabalho que não estão anotados, se tem tempo de insalubridade, periculosidade, pessoas, né, que trabalham, por exemplo, em hospitais, postos de gasolinas, né, coisas que a gente consegue converter o tempo. Não consta, muitas das vezes, essas informações no CNIS. Então, a gente precisa alterar, fazer as devidas correções e na simulação, que é o planejamento previdenciário, a gente leva em consideração essas informações. Após isso, a gente faz diversas simulações, com você levando em consideração o seu tempo de contribuição e as contribuições futuras. Quero me aposentar com X valor, mas tenho condição hoje de contribuir em cima de um valor de 3 mil. Então, vamos fazer projeções de como que vai ser essa contribuição. E aí, eu te entrego um relatório com todas essas simulações. Quero tentar contribuir hoje sobre o teto da Previdência. Eu vou te entregar uma simulação, você contribuindo pelo teto. Quando você vai se aposentar? Com qual valor que você vai se aposentar? Então, no final, a gente entrega totalmente um relatório com todas as projeções. Que interessante, Jaque. Um trabalho bem gostoso. Nossa, eu tô aqui prestando atenção total, porque muito eu tô pensando nas minhas contribuições, né? De quando eu era CLT, que eu trabalhei quantos anos? 11 anos. 11 anos. Uhum. Falei, tô pensando aqui nas minhas contribuições, eu já acessei esse aplicativo. Uhum. E quando eu acessei lá, acho que dava que eu ia aposentar com 84 anos. Eu falei, que é isso? que é isso, com 84 anos? Tem que se analisar isso daí, porque não tem como. E, por exemplo, esse gap que pode dar, né, entre um tempo de registro e não tá, por exemplo, janeiro, fevereiro e março. E aí tem um gap aí, né? Entre a data da entrada, da última contribuição e a data da saída. Sim. Isso pode ser também porque a empresa, às vezes, não fez o recolhimento? Sim, na verdade, a empresa não fez o recolhimento desse período, mas aí a culpa não é sua, né? Não é do contribuinte. Então, não é do empregado. A responsabilidade é da empresa. Então, o INSS, mesmo não tendo esse recolhimento, o INSS, ele aceita. Só que você tem que ter prova para apresentar, por exemplo, a carteira de trabalho. A carteira de trabalho não pode estar rasurada, para não ter indícios de uma fraude, né? Então, você vai apresentar a carteira de trabalho e na carteira de trabalho vai constar a data de saída, como outros documentos também, TRCT, extrato do FGTS, comprovantes de pagamento. Você apresenta tudo para o INSS e o INSS, através de um procedimento administrativo, ele vai colocar a data correta de saída, aí vai constar todo o período, né? No caso do exemplo, vai constar todos esses 2 anos, normalmente, mesmo que não tenha recolhimento previdenciário. Ah, ótimo, porque eu vejo, assim, muitas empresas, às vezes, com dificuldade financeira, Sim. né? E os colaboradores ficam preocupados, né? Com essa falta do recolhimento, né? Impactar mais pra frente. Bem interessante, Jaque. Deixa eu te perguntar uma coisa. Por exemplo, quem é MEI? Nós estamos falando para empreendedores aqui também, né? Quem é MEI? Como é que fica esse planejamento tributário? O planejamento previdenciário a gente faz da mesma forma. Previdenciário. Da mesma forma para o MEI, né? E aí, uma observação do MEI, a gente sempre deixa a pessoa atenta, porque muitas pessoas, infelizmente, hoje constituem um MEI para poder fazer uma contribuição previdenciária reduzida, né? Então, assim, não porque precisa. Vou fazer um MEI para poder fazer de forma reduzida. E não pensa lá na frente como que vai ser. Porque mesmo que a pessoa tenha contribuições passadas altas, a contribuição do MEI vai influenciar bastante na aposentadoria. Então, o MEI também pode ser feito, né, o planejamento previdenciário, o estudo da mesma forma que eu expliquei. Né? Vamos fazer várias projeções para ver como que a gente vai conseguir aumentar esse valor da aposentadoria. Mas não é somente ter um CNPJ, né, e contribuir com base em um salário mínimo, né? Não. Se você contribuir com base no salário mínimo, você vai aposentar com um salário mínimo, né? Então, isso daí a gente realmente tentar verificar essa questão do MEI, se esse MEI é realmente necessário e as contribuições passadas. Porque pode ser, às vezes, que através de um planejamento previdenciário, você quer um valor maior, mas você descobre que se você continuar fazendo através do MEI, não vai adiantar. Então, talvez seja melhor você, dentro das condições da pessoa, claro, das necessidades, você constituir uma empresa, uma limitada, por exemplo, para poder fazer as contribuições um pouco mais elevadas, né? Interessante. Então, eu acho que a maioria dos empreendedores não tem esse conhecimento. A gente tem que analisar caso a caso e achar aí uma solução jurídica melhor para cada um. Mais pra frente a gente vai comentar sobre isso, gente. Agora, vamos trazer aqui para o público
Quais que são os 2, 3 erros mais comuns das pessoas que tentam fazer esse planejamento sozinhas? Na verdade, o planejamento sozinho, eles não vão ser mais complicado eles fazerem, né? Na verdade, eles podem procurar aí uma aposentadoria, né? Vou me aposentar sem mesmo fazer um planejamento. Vou entrar ali no site do INSS, no aplicativo do meu INSS, fazer o meu pedido e pronto, estou feliz, estou aposentada. Só que, na verdade, não é tão simples assim, né? Tem vários erros, como, por exemplo, código com contribuição errada, seja a alíquota ou seja mesmo o código com recolhimento errado. Algumas contribuições que não constam no CNIS, igual esse caso que eu citei, né? Por exemplo, acontece também bastante, a pessoa tem um registro na carteira de trabalho e esse registro não consta no CNIS. Não houve essa comunicação da empresa com o sistema. Até mesmo mais antigamente, hoje a gente tem sistemas mais atualizados, mas vínculos mais antigos da carteira de trabalho, até mesmo física, acontece muito da gente pegar. Acontece também de ter o recolhimento no carnezinho e não tá no CNIS. Então, assim, a pessoa pede o pedido, faz o pedido de aposentadoria, sem levar em consideração o que tá fora do CNIS. Somente o que tá ali, né? Tempo rural. Trabalhou, os pais são aposentados na roça, né? Trabalharam na roça. E a pessoa, quando criança, isso daí também conta. A gente tem bastante jurisprudência nesse sentido, de pessoas com 12 anos ajudarem os pais na roça. Então, isso a jurisprudência entende que é um trabalho rural, a gente consegue trazer isso para o CNIS. Então, são muitos erros que a gente considera dentro do CNIS mesmo. Então é um risco mesmo. Para a gente simplesmente chegar e pedir aposentadoria. Então é um risco fazer esse pedido sem um especialista, né? Sim. O INSS te dá isso porque vai ser mais fácil para ele, né? Sim. Você pode aumentar a sua renda se você fizer um cálculo legal, um pedido certo. E se você simplesmente entrar e fizer o pedido, vai ser a renda básica, né? Depois tem direito a recurso, mas é mais complicado, né? Sim. A pessoa acaba ficando empolgada, recebe a primeira aposentadoria, né? O primeiro benefício, e pra gente conseguir reverter isso é muito difícil. Às vezes a gente vê muitas propagandas assim, né? Aumente o valor do seu benefício, né? E muitos idosos, né, ficam iludidos com aquilo, às vezes investem dinheiro, né? Então é muito importante ter esse tipo de informação. Você comentou do trabalho rural de 12 anos. Por exemplo, quem trabalha informalmente também consegue comprovar isso? Ou não? Depende do trabalho informal. Por exemplo, a pessoa teve um vínculo com uma empresa, vamos dizer, acontece muito como doméstica hoje, né? A pessoa trabalha como doméstica, mas não tem a carteira de trabalho assinada. Então, a gente pode, sim, propor uma reclamação trabalhista com o único objetivo de reconhecimento de vínculo para fins previdenciários, sem pedir para aquele empregador doméstico os direitos trabalhistas mesmo, né? Então, pode fazer, sim, uma reclamação trabalhista com esse objetivo, para fins previdenciários. E aí, nesse caso, nem tem aquela prescrição que a gente conhece do direito do trabalho de 2 anos, né? Assim, após a rescisão, você tem 2 anos para buscar o seu direito. Nesse caso, não se aplica, justamente porque é para fins previdenciários mesmo, né? Eu tenho até uma reclamação trabalhista de uma empregada doméstica de 20 anos. Nós entramos com essa reclamação para ver o reconhecimento desse vínculo em razão da situação mesmo que a gente precisava comprovar para o INSS que tinha esse trabalho. Então, entra com uma reclamação, coloca o INSS também no polo da ação e pega essa sentença trabalhista e apresenta junto ao INSS para reconhecimento desse período. Entendi. Agora você foi falando aqui e eu fiquei com uma dúvida. Uma empregada doméstica, uma diarista. Quantas vezes na semana, no mês, caracteriza vínculo? É uma discussão, então. Nós não temos uma lei sobre isso. A gente tem, vamos dizer, entendimentos, jurisprudência, né? Uhum. Então, a jurisprudência entende que 3 vezes na semana já configura vínculo empregatício. Então, pode ser que você pegue uma sentença com um tempo menor, mas igual eu disse, é jurisprudência, vai ser o entendimento do juiz, né, de primeira instância, cabe recurso, tudo mais. Então é caso a caso. Caso a caso, mas vamos dizer que normalmente 3 vezes na semana a diarista consegue um vínculo empregatício. Não sabia. Tô sabendo várias coisas agora, gente. Ô, Jaque, por exemplo, quem saiu do CLT, tá no empreendedorismo, não tem um CNPJ, não contribui, essa pessoa ainda ela vai ter direito de aposentar? Nós temos que ver esses tipos de contribuições dela, né? Porque, assim, infelizmente, é um caso que acontece muito. A pessoa sai da CLT,
vamos empreender, né? E aí, diante das dificuldades, correria do dia a dia, a gente acaba esquecendo de um INSS um pouquinho de lado. E aí vem o risco, com certeza. Até mesmo, não só para uma aposentadoria, o risco de você precisar de um auxílio previdenciário, aí vamos dizer, um auxílio temporário, uma incapacidade temporária, seja por causa de um problema de saúde ou até mesmo um acidente, cair, quebrei a perna, não consigo trabalhar. Então é um risco tanto você ficar sem essa contribuição por causa disso, né? E aí a questão é voltar a contribuir o mais rápido possível, porque a gente sabe das dificuldades do empreendedor hoje, né? O desafio, um dia após outro, é um desafio que aparece, né? Um leão a cada dia. Isso mesmo, um leão a cada dia. Então a questão é essa, voltar a contribuir o mais rápido possível e, de preferência, fazer o planejamento previdenciário, principalmente antes de começar a contribuir, para ver qual que vai ser a forma de contribuição melhor. Já que conversando com você aqui, eu já tô pensando o seguinte, quando que eu vou marcar meu horário pra eu poder analisar? Vamos agora. Porque depois que acho que foi depois da reforma tributária. Sim. Até uma pergunta que eu gostaria de te fazer. Mudou muita coisa com a reforma tributária, né? E aí muita gente se aposentou naquela época, muita gente falou que nunca mais ia se aposentar. Mudou tanta coisa assim? Falando, né, uma frase sua aí, muita gente fala que, nossa, nunca mais vou me aposentar. A gente não é bem assim, não é assim que funciona o sistema. A reforma de 2019 mudou, assim, praticamente tudo, muita coisa. Idade, a forma de fazer o cálculo, as regras da aposentadoria, até mesmo o valor da aposentadoria teve alteração também. Isso impactou muita gente, né? Antes, se você perguntasse para uma pessoa, ela sabia de cabeça antes da reforma quando ela ia se aposentar, como ela ia se aposentar. Hoje é praticamente impossível uma pessoa responder, nossa, vou me aposentar com tal idade, de tal regra, não tem como, a gente tem que fazer um estudo, porque são muitas regras de transição, são regras de pedágio, idade, é questão de ponto, então são muitas questões a se avaliar. Então a alteração de 2019 mexeu com tudo. Eu lembro que quando eu fiz a minha simulação, eu tava quase para sair do CLT. E aí eu falei assim, eu vou aposentar com 84 anos, vou ter que trabalhar mais 15, 20 anos a mais pro governo. Eu falei, não, que 84 anos. Eu tô meio assustada com essa projeção sua do INSS, Pois viu? fiquei também assustada, tá? Fiquei muito assustada. Nós vamos conversar, precisamos, urgente. Com certeza, porque eu acho que depois dos 60 eu não quero trabalhar mais não. É delícia, isso mesmo. Quero aproveitar a minha terceira idade, quero aproveitar a minha família. Sim, com certeza. Não sei, né, se eu vou ter filho. Não sei se eu vou ter filho. Vai sim, vai ser filho. Né, com meus cachorros, com meu marido. Jaque, nossa, muito bacana. Eu já aprendi muitas coisas aqui. Acredito que também o pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo aqui nas plataformas também. Mas são muitos temas que são muito específicos, né? Sim. Que a gente tem que trabalhar caso a caso. Né? São muitos detalhes. Não é uma coisa que você fala assim... Geral. Não dá. É caso a caso que a gente consegue realmente fazer essa análise. Mas deixa eu te perguntar uma coisa agora. Com o e-social, facilitou? Facilitou bastante a comunicação, justamente isso, né? Essa comunicação que não tinha anteriormente, né? Que eles conseguiam... O empresário que quer realmente fugir das normas, né? Agora consegue, claro, né? Sim. Mas com mais dificuldade. Facilitou bastante. A gente vê muito ainda, né? Ao invés de fazer um planejamento, né? Agora o empresário, um planejamento tributário. O tributário está na minha cabeça, gente. Fazer um planejamento mesmo tributário, né? Acaba pecando, né? Com seus colaboradores, né? E trazendo muitas dores de cabeça. Mas aqui, vamos lá. Eu quero fazer um bate-bola com você. Você topa? Topo. Então, vamos lá. Já que eu vou falar uma palavra, você vai me dizer pra mim uma frase ou um significado que essa palavra tem pra você. Vamos lá. Advocacia. Amor. Justiça. Amo o que eu faço. Propósito. O que move a gente todo dia, né? Aquele fôlego que dá. Então, assim, um propósito... Vamos ajudar os outros, vamos ajudar o outro com direito. Isso aí. Deus. Tudo. Eu acho que, vou dar minha opinião aqui, gente. Deus e propósito, eles andam juntos. Sim, com certeza. Né? Vem dele. Ainda mais no Brasil empreender, né? A gente tem que
se apegar a um Deus e também ter um propósito bem forte. Com certeza. Dinheiro. Liberdade. Isso aí. Previdência. Previdência. Buscar mais igualdade aí, né? Possibilidades para a pessoa, para poder viver uma terceira idade mais tranquila. Isso é, porque eu fico vendo meus pais, até fazer um comentário. E tudo é muito caro na terceira idade. Os remédios, médicos. Plano de saúde. Plano de saúde, fisioterapeuta. Aí plano de saúde não cobra, né? Ou você entra na justiça, ou você paga por fora, particular. Sim. Então, hoje meus pais têm uma vida mais confortável, graças a Deus. Mas eu vejo que se eles tivessem feito um planejamento desde cedo, hoje eles estariam, nossa senhora, muito mais tranquilos. Uma situação melhor, né? Sim. Então, já vou marcar meu horário. Família, Jaque. Base de tudo, né? A gente precisa. Empreender. Um desafio a cada dia. São oportunidades, mas é um desafio, né? Liberdade também, de você ter a sua flexibilidade, igual eu tive a minha oportunidade, né? Mas é um desafio e oportunidade, vamos dizer assim. É a liberdade, a gente não pode se tornar escravo, né? Sim. Porque a gente tem a liberdade do horário, mas a gente também tem que se organizar. Sim, com certeza, porque então o horário vai passando, acaba até sendo maior do que a CLT, né? Deixa eu te perguntar, você trabalha mais ou menos empreendendo? Trabalho menos, assim, por quê? Tem dia que tenho os meus compromissos, então eu não vou ao escritório, fecho a minha agenda para poder resolver. Então na CLT eu não tinha essa oportunidade, tá? Então eu vou dizer que eu trabalho menos do que na CLT. Que bom, porque você pode aproveitar com a sua família, com seus filhos. Com certeza, tem essa oportunidade, né? Eu falo que empreender para mim foi liberdade, foi sabe como se eu fosse uma escrava? Tivesse sido uma escrava antes? E tivesse assinado a minha carta de alforria? Eu vi um podcast seu sobre a época que você trabalhava CLT. Eu fiquei, nossa. Foi. Que você relatou a questão da doença, né? Que você não ficou legal. Foi pesado, não, né? Me consumiu, me sugou. Então eu vejo o empreendedorismo como a minha chave da abolição, gente, realmente é isso. Por isso que eu falo tanto sobre empreender, sobre tanto, né, dar voz a nós mulheres, porque hoje a gente precisa se apoiar mais, né, Jaque? Com certeza. Eu vejo que muitas mulheres, às vezes, se enxergam como concorrentes. Não. E nós não somos concorrentes. Não. Nós temos que nos unir pra gente ter mais força. Sim. E encorajar mais mulheres também a estarem no mercado de trabalho, Com né? certeza. Então, vou voar. Puxando o gancho, mulher. O que é mulher pra você? Ai, gente, nós somos fortes, né? Nós somos fortes, somos poderosas. Somos poderosas, a gente consegue conciliar muita coisa. Isso é mágico, na verdade, né? Vamos conciliar aí o trabalho com a esposa, com a advocacia, com dona de casa. Com mãe de pet. É muita coisa, né? Então, assim, nós somos incríveis. Essa é a verdade, né? Nós merecemos. Nós somos incríveis. Nós merecemos tudo de melhor. Sim. Pra você, o que é sucesso? Sucesso. Conseguir realizar os seus sonhos, né? Vamos realizar os sonhos. Isso é sucesso. Tem um propósito, tem um sonho. Alcançar meu sonho é o sucesso. Ter sonhos é muito importante, né, Jaque? Sim. Eu fico pensando assim, às vezes eu pergunto pra alguém, qual que é seu sonho? A pessoa fala assim, não tem nada, não tenho nenhum sonho, não. Fico muito preocupada. Tem que ter, porque junto com o propósito, né? Você precisa de um combustível diário, né? Então vai ficar muito... eu acordei, vivi o dia e pronto, acabou. Vou acordar de novo e vou simplesmente sobreviver. Né? Passar pela vida, né? Passar pela vida. E passa rápido, né? Passa muito rápido. Network. Oportunidades. Amo. Faço parte de 2 grupos e gosto bastante do network. Você conecta com as pessoas, conhece pessoas diferentes, histórias diferentes, aprende bastante, até mesmo com o erro das pessoas, então você aprende bastante. É necessário. Acho que todo mundo deveria participar de network. Também acho, eu sou apaixonada.
A gente se conheceu no network, né? Inclusive, a gente se conheceu no network. Eu sou apaixonada por grupos. A gente tem que se identificar com o grupo, né? Porque a gente tem que se sentir parte daquilo. E o network, ele me ensinou a escutar, a ter uma escuta mais ativa, a me comunicar melhor, a entender o que o outro está precisando. Às vezes é de uma conversa, às vezes é de criar coragem para fazer alguma coisa. Sim. Às vezes é só tomar, né, um vinho e jantar ali mesmo, bater falo que um depende papo. do dia, porque às vezes você tá afim hoje simplesmente de vamos sentar, vamos conversar um pouquinho, vamos relaxar. E outros dias não, vamos falar do trabalho, né, vamos realmente conectar de verdade. Depende mesmo de como que você tá disposta naquele dia. Sim. Acontece muito, só quero relaxar com amigas, vamos dizer assim, né, uma diversão diferente. E é muito bom. Eu falo que empreender, você tem uma sócia, né, minha amiga? Eu não tenho sócio, mas eu falo que empreender, pelo menos pra mim, é solitário, no sentido de não estar diariamente ali com outros sócios, outras pessoas trabalhando juntas. Eu tenho parceiros com quem eu trabalho, né, prestam serviços pra mim, mas fica cada um no seu home office. Sabe? Eu sinto falta dessa conexão, dessa convivência, sabe? Então, quando a gente vai num grupo de network, pelo menos eu me sinto muito bem, porque eu ativo a minha parte social. Sim. Não sei se você sente isso. Sim. Muita gente também comenta isso comigo. Nossa, que bom que você tem uma sócia. É muito sozinho, né? Você trabalhar o tempo inteiro. Tem com quem trocar uma ideia, conversar um pouquinho, né? E a gente acaba usando também o network para isso, né? Exatamente. Essas conexões, preciso de alguma ajuda, algum outro suporte, né? Vamos trocar ideias. Hoje eu planejo assim, um evento de network por mês e um evento, né, para eu me divertir também, porque a gente não é só trabalho. Um evento para eu me divertir, um outro de conhecimento, que se aparecer, e aí um para eu descansar. Né, arrumar minha casa, curtir meu Netflix, outra Porque coisa. também é bom ficar em casa, né? É bom. É bom, a gente precisa, a mente necessita isso também, né? É bom. E eu sempre falo que o melhor lugar tem que ser aquele que você fica mais tempo. Né? Seja no escritório, em casa. Então, eu tento trazer isso um pouquinho, sabe, pra minha vida. Gente, nós estamos chegando ao final desse podcast, mas antes eu vou fazer uma pergunta que é marcante já no Recalculando a Rota para Jaque. E vamos lá, Jaque. Assim, pra gente fechar com chave de ouro. Se você pudesse deixar uma mensagem que virasse uma chavinha na cabeça de quem tá nos ouvindo aqui hoje e nos vendo, daquelas que faz a pessoa repensar sobre tudo, qual seria? Planejar. A gente não planeja tudo na vida da gente? A gente planeja uma viagem, a gente planeja uma mudança, a gente planeja um final de semana. Então, por que não planejar e organizar a vida lá na frente, né? A aposentadoria. Então, é isso. Se a gente planeja tudo, por que não planejar também a aposentadoria? Que é um momento que você vai necessitar, né? Então, vamos fazer um planejamento previdenciário. Que bacana, já que você trouxe hoje assim, um convite para que a gente possa repensar sobre o futuro. Sim, necessário, né? Necessário. Porque a gente, às vezes, a gente vive, né, com muita dopamina, muito estímulo, e a gente anda muito correndo sempre, né? Sempre muito apressado, com pressa, sem tempo. Tem um tempo para nada, né? Quando chega, a gente tá com 50, 60 anos, não planejou. Não vai poder realizar os sonhos. Sim. O corpo, ele sente esse passar dos anos, né, o envelhecimento, e a gente fica perdido. E né? É difícil viver hoje com salário mínimo, né? Não vou falar que é impossível, porque a gente sabe que muita gente vive com salário mínimo, né? Eles fazem a verdade mágica, vamos dizer assim. Então, assim, por isso a importância de um planejamento, né? Porque viver hoje com salário mínimo é bem complicado. Sim, e o planejamento previdenciário, ele permite que a pessoa tome consciência do que ela precisa fazer de agora em diante até tal idade, para que ela possa ter uma velhice, uma terceira idade mais tranquila. É tomar rédeas, vamos dizer assim. Da própria vida, da própria vida, da situação. Não vamos deixar no piloto automático, né? Verdade.
Jaque, você gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Dizer para o pessoal onde que eles podem te encontrar? Quais são suas redes sociais? O escritório é igual a Ana disse, Liberato Reis Advocacia. Estamos no Instagram, temos o site também. O Instagram é Liberato Reis Advocacia. Bacana. Eu já vou marcar minha consulta. Vamos marcar. É consulta, horário? Fique à vontade. Vamos marcar um bate-papo, vamos conversar. Vamos conversar sobre. Jaque, eu quero te agradecer muito por compartilhar tanto conhecimento, sua experiência, casos, né? E tirar um pouco das minhas dúvidas, que eu acredito ser também a dúvida do pessoal que está nos ouvindo. E eu tenho certeza que essa conversa foi um divisor de águas para muitas pessoas, né? Principalmente para mim. Eu brinco que se a gente atingir uma pessoa, a gente já fez bem o nosso trabalho. Com certeza, né? Com certeza. Valeu a pena. Valeu a pena, exatamente. Né? Pessoal, eu agradeço vocês ter ficado até aqui, porque nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos. Então, se você está aqui até o final desse podcast, é porque você valoriza o conhecimento. E se você gostou, curte, compartilhe com uma pessoa que precisa entender um pouco mais sobre o direito previdenciário e nos vemos no próximo episódio.